Aquele silêncio no céu noturno me incomoda desde que me conheço por gente. Você olha para cima, vê milhares de estrelas, e sua intuição, aquela sensação instintiva que o ajuda a encontrar o caminho no trânsito ou a pegar uma bola lançada, diz que em algum lugar alguém deve estar olhando para nós também. Parece impossível estarmos sozinhos, mas as intuições têm um problema. Elas evoluíram para ajudá-la a sobreviver nas savanas africanas, não para entender a estrutura do universo. Quando você aplica intuições humanas à escala do cosmos, elas não apenas falham, elas se despedaçam, são esmagadas e desaparecem. Porque no momento em que você realmente olha para a matemática, para a física nua de como energia e distância realmente funcionam, se encontra face a face com uma pergunta aterradora. Por que pensamos que nossos instintos têm qualquer autoridade sobre as leis da natureza? Veja, na Terra, se você quer ir a algum lugar, você vai. Se quer ir mais rápido, pisa mais fundo no acelerador. Mas lá fora, as regras mudam. O universo ergueu 5 barreiras absolutas, 5 decretos específicos e implacáveis que impedem as civilizações de se encontrarem. Vou ser honesto, não são apenas obstáculos a serem superados, são becos sem saída. Quando terminarmos hoje, você pode se sentir menor do que nunca, mas também entenderá exatamente por que ninguém veio nos salvar e por que nunca virá. Deixemos a ficção científica de lado, descasquemos os sonhos de Hollywood, olhemos para o universo como ele realmente é. A primeira barreira que nos mata antes mesmo de começarmos é a distância. Mastigamos a palavra espaço como chiclete, mas não conseguimos compreender o que ela realmente significa. Biologicamente, somos incapazes de entender os números que estamos prestes a discutir. Seu cérebro foi programado para entender distâncias que você pode caminhar ou dirigir. Talvez, se viaja muito, consiga visualizar a distância de um voo de Londres a Sydney. Esse é seu limite. Então vamos empurrar esse limite. Vamos subir a escala de magnitude. Comecemos com a Terra, uma rocha de 12.742 quilômetros de largura. Para você, é um mundo. Para o universo, uma partícula de poeira. Você pode circundá-la de avião em menos de 2 dias. Uma distância gerenciável. Agora se afaste. O Sol está a 150 milhões de quilômetros. A luz, o mensageiro mais rápido que existe, precisa de mais de 8 minutos para atravessar esse vazio. Se o Sol apagasse agora, você continuaria aproveitando uma tarde ensolarada por 8 minutos antes que as luzes se apagassem. Ainda é um vazio que você pode medir de alguma forma com o tempo. Mas agora dê o próximo passo. A estrela mais próxima não é uma galáxia distante. É apenas nossa vizinha. Próxima Centauri está a 4 anos-luz de distância. Sua intuição ouve o número 4 e pensa que é pequeno. 4 de qualquer coisa eu consigo fazer. Mas vamos traduzir isso para termos humanos. O objeto mais rápido já construído pela humanidade é a sonda solar Parker. Ela atravessa o espaço a aproximadamente 692 mil quilômetros por hora. Isso é rápido o suficiente para ir de Nova York a Tóquio em menos de 1 minuto. Uma velocidade inimaginável. Se você embarcasse nessa sonda em direção à próxima Centauri, quanto tempo levaria a viagem? 1 mês? 1 ano? Não. Levaria exatos 6.600 anos. Isso mesmo. A estrela mais próxima. Se você tivesse partido da Terra na velocidade máxima alcançada pela humanidade, no exato momento em que as grandes pirâmides foram concluídas, você estaria chegando lá apenas agora. E essa é apenas a vizinha do lado. Vamos aumentar a escala mais uma vez. Nossa casa, a galáxia Via Láctea. De uma ponta a outra, 100 mil anos-luz de largura. Se você quisesse atravessá-la na velocidade da sonda Parker, levaria centenas de milhões de anos. Mais tempo do que toda a história evolutiva dos mamíferos. Antes de chegar à metade do caminho, você teria evoluído para uma espécie diferente. Tudo bem, entendemos que o espaço é grande, mas você pode estar pensando: e daí? Só precisamos ir mais rápido. É isso que nos leva ao segundo decreto.
o mais cruel: a velocidade da luz. A maioria das pessoas pensa na velocidade da luz como uma barreira técnica, como a barreira do som, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Antigamente achávamos que não podíamos voar mais rápido que o som. Depois fizemos um motor melhor e, bum, atravessamos a barreira do som. Então, para atravessar a barreira da luz, só precisamos de um motor melhor, certo? Errado. A velocidade da luz não é um limite de engenharia, é um limite estrutural da realidade. É a velocidade da causalidade. A velocidade máxima com que um evento aqui pode afetar um evento lá. E aqui está a armadilha. No nosso dia a dia, se você empurra um carro, ele acelera. Empurre 2 vezes mais forte, acelera 2 vezes mais. Esse é o pensamento linear. Mas à medida que você se aproxima da velocidade da luz, a física deixa de ser linear. Torna-se assintótica. Quando você acelera um objeto, ele ganha energia cinética. Mas à medida que se aproxima desse limite cósmico de velocidade, algo estranho acontece. A energia que você bombeia na nave não a torna mais rápida. Em termos de massa relativística, começa a torná-la efetivamente mais pesada. Quanto mais você empurra, mais o universo resiste. Levar uma nave espacial com massa a 100% da velocidade da luz requer não apenas muita energia, requer energia infinita. Não estou falando de toda a energia do Sol, estou falando literalmente do infinito. Toda a energia do universo observável não é suficiente para acelerar um único grão de areia à velocidade da luz. É uma parede vertical. Você pode queimar o combustível de uma galáxia inteira e talvez chegar a 90%, talvez 99%, talvez 99,999%, mas nunca atravessará esse limite. Por isso, quando as pessoas perguntam, por que os alienígenas não vêm aqui mais rápido? A resposta é simples: eles não podem. Não importa se são uma civilização tipo 3, com buracos negros de chapéu. Eles vivem no mesmo universo que nós. Eles também devem se curvar a Einstein. Isso nos leva ao terceiro decreto, o pesadelo prático da viagem interestelar. A tirania da equação do foguete é o que realmente mata o sonho. Não é filosofia, é o tanque de gasolina. Em 1903, Konstantin Tsiolkovsky escreveu a equação do foguete. Pode parecer chata, mas é a equação mais brutal da história. Ela diz: para mover uma nave, você precisa de combustível. Mas combustível tem massa. Então, para mover o combustível que move a nave, você precisa de mais combustível. Mas esse combustível extra também tem massa. Portanto, para mover o combustível extra que move o combustível que move a nave, você precisa de ainda mais combustível. É uma maldição exponencial. Vamos um exemplo concreto. Você quer enviar uma nave à estrela mais próxima em uma vida humana, digamos 40 anos. Você precisa acelerar a uma porcentagem séria da velocidade da luz. E aqui está a parte que todo mundo esquece. Você precisa parar. Quando chegar lá, precisa desacelerar. Isso significa que você precisa carregar todo o combustível necessário para essa manobra de frenagem através da galáxia e acelerar isso também durante toda a jornada. Se fizermos as contas usando nossos melhores foguetes químicos atuais, a quantidade de combustível necessária para levar uma única pessoa à próxima Centauri em um tempo razoável excede a massa de todo o universo observável. Tudo bem, vamos melhorar a tecnologia. Vamos usar fusão nuclear. Ainda não temos, mas vamos fingir que temos. Mesmo com fusão, para levar uma pequena nave a uma estrela próxima, quase toda a nave precisaria ser combustível. Estamos falando de um depósito de combustível do tamanho do Empire State Building voando, apenas para levar uma carga do tamanho de uma torradeira. E a antimatéria? Essa é a taça sagrada, não é? A antimatéria é a fonte de combustível mais poderosa que existe. 1 grama pode nivelar uma cidade. Mas aqui está o problema. Nós produzimos antimatéria em aceleradores de partículas, átomo por átomo. Produzir alguns nanogramas custa bilhões de dólares. Para produzir o suficiente para abastecer uma nave estelar,
você precisaria dedicar toda a produção de energia da humanidade por milhões de anos apenas para encher um único tanque. E lembre-se, o universo funciona com análise custo-benefício. Mesmo uma civilização tipo 3, com esferas de Dyson colhendo a energia de uma estrela, ainda assim conhece matemática. Eles olhariam para o custo energético de enviar um robô ou um saco de carne a 10.000 anos-luz para um pequeno planeta azul e entenderiam que é um completo desperdício de recursos. Por que gastar a energia de uma estrela para visitar um planeta que pode ou não ser interessante, quando você pode construir um enorme habitat tecnológico em seu próprio jardim que atenda a todas as suas necessidades? Civilizações avançadas não são apenas poderosas, são eficientes. E viagem interestelar é a definição de ineficiência. Mas digamos que sejam teimosos. Têm dinheiro infinito e não se importam com as leis da eficiência. Lançaram a nave. Agora eles enfrentam o quarto decreto, a biologia. Adoramos imaginar pessoas legais pulando por aí em trajes espaciais. Mas o corpo humano é uma rainha do drama. Evoluiu para um ambiente específico, um G de gravidade, pressão atmosférica, escudo magnético. O espaço é um inferno radioativo. No momento em que você deixa o campo magnético da Terra, é bombardeado por raios cósmicos. Eles não são apenas luz, são projéteis subatômicos de alta velocidade, prótons e íons pesados se movendo quase à velocidade da luz. Eles não apenas atingem sua pele, atravessam seu corpo e destroem seu DNA como uma espingarda em uma biblioteca. Em uma viagem a Marte, seu risco de câncer dispara. Em uma viagem a outra estrela, você simplesmente desaparece antes mesmo de passar por Plutão. Você precisaria de escudos de chumbo, água ou concreto com metros de espessura. Mas lembre-se da equação do foguete. Escudo é pesado. Peso significa mais combustível. Mais combustível significa mais massa. Estamos de volta ao ciclo da morte. Além disso, não é apenas radiação. Há também a gravidade. Em gravidade zero, seus ossos se dissolvem. Seu coração encolhe porque fica preguiçoso. Seus olhos se deformam. Astronautas retornam da Estação Espacial Internacional após 6 meses fisicamente destruídos. Imagine uma viagem de 600 anos. Vamos congelá-los, você diz. Exceto que congelar uma célula viva faz com que a água dentro dela cristalize. Esses cristais agem como pequenas adagas que destroem a membrana celular. Não sabemos como congelar um ser humano sem transformá-lo em sopa. Vamos fazer naves de geração, você propõe. Deixe as pessoas viverem e morrerem na nave. Os filhos dos filhos dos filhos chegarão lá. Você já conheceu pessoas? Feche 500 pessoas em uma caixa de metal por 500 anos. As estruturas sociais colapsarão. A língua mudará. Defeitos genéticos da endogamia sairão do controle. Quando chegarem lá, não se lembrarão por que partiram e definitivamente não estarão em condições de assinar qualquer acordo. A biologia é o software do mundo. Não roda no hardware do espaço. Talvez os alienígenas não sejam biológicos, você sugere. Talvez sejam robôs de 1A. O silício não desenvolve câncer, certo? Certo. Mas o silício também é sensível à radiação. Partículas de alta energia podem inverter bits nos computadores, corrompendo dados. Sem uma equipe técnica para consertar, a entropia toma conta após milhares de anos no espaço profundo. Circuitos quebram, metal se cansa. Micrometeoritos do tamanho de grãos de poeira, devido à velocidade orbital, atingem a nave com o efeito de uma granada. Até uma máquina tem uma vida útil, e a galáxia é maior que qualquer garantia. Agora chegamos ao quinto e último decreto. O que realmente explica o silêncio? Informação e tempo. Digamos que uma civilização superou a distância, a energia e a biologia. Eles estão lá. Então por que não nos procuraram? Porque o universo é um serviço telefônico terrível. Há cerca de 100 anos, estamos transmitindo rádio. Isso significa que nossa existência criou uma bolha de 100 anos-luz ao redor da Terra. No contexto da Via Láctea de 100.000 anos-luz,
Nossa bolha é um ponto microscópico. Estamos gritando dentro de um furacão. Para alguém nos ouvir, eles precisariam estar olhando exatamente para nós, no momento exato, na frequência exata. Pense na agulha no palheiro cósmico. Bilhões de estrelas, bilhões de frequências. Se um alienígena apontar um radiotelescópio para a Terra, mas fizer isso no ano 1500 depois de Cristo, tudo o que ouvirá é silêncio. Ainda não tínhamos inventado o rádio. Se eles escutarem hoje, mas estiverem a 200 anos-luz de distância, ouvirão silêncio novamente, porque nossos sinais ainda não chegaram até eles. Isso nos leva ao problema das civilizações assíncronas. Civilizações surgem e colapsam. A humanidade é uma espécie tecnológica há talvez 200 anos. Talvez duremos mais 1000, com sorte, 10.000. Mas o universo tem 13,8 bilhões de anos. A probabilidade de duas civilizações existirem ao mesmo tempo, no mesmo bairro, no mesmo nível tecnológico, é quase zero. É como dois vagalumes piscando em uma floresta escura. Um pisca na terça-feira, o outro na sexta-feira. Eles nunca se verão. Há 1 bilhão de anos, pode ter havido alguém em um planeta próximo à Próxima Centauri. Agora estão extintos. Daqui a 1 bilhão de anos, alguém pode surgir lá. Nós estaremos extintos. A tragédia do universo não é que esteja vazio, é que os convidados chegam à festa em horários diferentes. Então, quando você combina esses 5 decretos, a distância que desafia a mente, o limite de velocidade que desafia a física, os custos de energia que quebram o orçamento, a biologia que destrói o corpo e o tempo que corta a conexão, a conclusão é clara: os alienígenas não estão vindo. E isso nos leva àquela grande verdade que não podemos ignorar. Mas e os OVNIs? Os vídeos da Marinha? Olha, eu também amo mistérios, mas vamos aplicar a física que acabamos de aprender. Vemos vídeos de objetos acelerando de 0 a Mach 20 em segundos. Você sabe o que acontece com a matéria quando você faz isso? Força G. Acelerar tão rápido cria milhares de Gs. A esses níveis, a eletrônica é achatada. O metal se liquefaz. Pilotos biológicos se tornam uma sopa vermelha instantaneamente. Além disso, esses objetos não interagem com o ar. Sem estouro sônico, sem trilha de ionização. Um objeto se movendo nessa velocidade na atmosfera despedaçaria moléculas de ar e criaria uma trilha de plasma massiva que iluminaria o céu como um segundo sol. Você não vê isso nos vídeos. O que você vê é uma mancha cinza borrada. O que é mais provável? Que uma civilização alienígena dominou energia infinita, desafiou as leis da inércia, cancelou estouros sônicos, viajou 10.000 anos-luz e então decidiu brincar de esconde-esconde com o jato da Marinha do ZUA, sendo pego por uma câmera térmica de baixa resolução? Ou que é um artefato de câmera, um reflexo de gimbal giratório, um drone ou um pássaro visto com efeito de paralaxe? Eu sei, é chato. Queremos acreditar, mas alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E vídeos borrados não são evidências, são apenas vídeos borrados. Se alienígenas tivessem a capacidade energética para chegar aqui, você não precisaria de um vídeo granulado para provar isso. A física de sua chegada seria inegável. Mas no início do vídeo, prometi que isso não seria um final triste. E mantenho minha palavra. Porque quando você abandona a fantasia de que alienígenas virão nos salvar ou nos destruir, algo muito mais profundo permanece em suas mãos. Somos forçados a olhar para o universo como ele realmente é. Para um lugar com regras, com estrutura. Pense nisso. Se a velocidade da luz não fosse um limite, a causalidade se desmoronaria. Efeitos poderiam acontecer antes das causas. O universo se tornaria um caos caótico, onde a história não poderia existir. As mesmas regras que nos aprisionam aqui são as que permitem que as estrelas queimem de forma estável, que os átomos permaneçam unidos e que a vida evolua. O silêncio do universo nos força a amadurecer. Nos faz entender que ninguém virá nos salvar para consertar nosso clima, nossas guerras
ou nossa economia. Estamos sozinhos aqui. Esta fragilíssima esfera azul é nosso único bote salva-vidas. E há uma beleza nesse isolamento. Isso nos torna preciosos. Se o universo estivesse zumbindo de naves Star Trek, a Terra seria apenas uma parada de caminhão. Mas num universo silencioso, a Terra é um milagre. A vida é uma impossibilidade estatística que aconteceu apesar de tudo. Nós somos o universo acordando e olhando para si mesmo. E não paramos de procurar. Apenas ficamos mais espertos sobre isso. Procuramos por assinaturas tecnológicas. Procuramos pelo calor residual de esferas de Dyson. Procuramos por flashes de laser. Escutamos as estrelas não com o desespero de uma criança perdida num shopping, mas com a paciência de um cientista. Talvez nunca consigamos apertar a mão de um alienígena. Talvez nunca sentemos frente a frente numa mesa tomando café. Mas compartilhamos a mesma física. Compartilhamos os mesmos elementos. O carbono na sua mão direita e o carbono na mão esquerda de um alienígena foram forjados no mesmo tipo de estrelas mortas. Estamos conectados não por naves espaciais, mas pelas leis fundamentais da natureza. Por isso, da próxima vez que olhar para o céu noturno e sentir aquele silêncio esmagador, não se sinta sozinho. Sinta-se orgulhoso. Estamos aqui. Entendemos isso. Somos o resultado aparentemente impossível de uma loteria cósmica de 13,8 bilhões de anos. E por enquanto, isso é suficiente. Devemos aceitar os decretos, a distância, o tempo, a energia. Mas não precisamos aceitar a ignorância. Continue olhando para cima. Continue fazendo as perguntas difíceis. E lembre-se, o universo não nos deve uma resposta. Isso torna encontrar uma resposta muito mais doce. Se você chegou até aqui, faz parte do 1% que realmente se importa com verdades profundas. Se quiser se juntar a mim na próxima aventura, onde desmontaremos a realidade para ver como ela funciona, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos continuar explorando o silêncio juntos. Até o próximo vídeo.